Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Anne, sou arquiteta, esse é o canal Arquitetura e Vida. Hoje eu estou aqui na minha cozinha, na minha casa, eu quero apresentar para vocês e como estamos vivendo todos dentro de casa, o espaço mais vivo que nós temos hoje é a nossa cozinha. Eu vou contar para vocês um pouco da história da cozinha, né? A cozinha como a gente conhece hoje, ela não é simplesmente um estilo, ela veio de um processo histórico, né? Toda uma evolução para chegar ao que nós temos hoje, cada um com o seu jeito, né? Lógico, mas ela vem de um processo histórico, né? Então eu vou contar só um pouquinho dessa história para vocês e para a gente entender como que nós estamos convivendo com a nossa cozinha hoje. A nossa casa, ela surgiu por causa do fogo. Esse abrigo de proteção e segurança, ele sempre se organizou em torno do calor, né? A gente sabe que os homens, né, quando deixaram de ser nômades e passaram a cultivar a terra, eles tinham o fogo como um bem comum para o preparo dos alimentos e a produção de utensílios, né, para a produção da comida. Tudo isso ao redor do fogo. Com o passar do tempo, esse fogo e esse calor foi levado para dentro das habitações, para dentro das casas. Só que com isso gerava muita fumaça, fuligem, né? Então as casas que eram mais ricas, mais abastadas, elas acabavam colocando a cozinha num lugar à parte, fora da casa, né? E aí com isso a cozinha passou a ser um espaço de serviço da casa. E aqui no Brasil? Então, aqui no Brasil, com a chegada dos portugueses, eles já tinham vários utensílios e trouxeram para cá a ideia do fogo de aquecer os ambientes, né? Que já existia isso, essa introdução do fogo para dentro da casa veio também com a ideia de aquecer os ambientes, né? Principalmente nos países mais frios. E aí quando os portugueses chegaram aqui, que trouxeram todos esses utensílios e essas ideias, eles viram que aqui não deu muito certo, porque a gente estava nos trópicos, e então foi montada as cozinhas de uma maneira mais rústica, com fogo no chão, incorporando mais a cultura indígena, né? Então as primeiras cozinhas brasileiras, elas eram bem rudimentares, né? Com uma cobertura muito simples, botava lá umas pedras no chão, fazia a fogueira, colocava o caldeirão, agachava ali e começava a cozinhar, né? Então, como a cozinha ela era bem rústica, então tinha animais que andavam ali, né, no meio da cozinha, fazia tudo nessa cozinha, até sabão se fazia ali, usava banha de porco. Então não era um ambiente que para nós hoje era, né, muito higiênico. Então a cozinha, por isso, ela ficava do lado de fora da casa, e quem manuseava isso tudo eram os serviçais, né? Os índios, depois os escravos. Um tempo depois é que esse fogão do chão se transformou no que a gente conhece hoje como fogão a lenha, né? Ele saiu do chão, aí foi para dentro das casas como um fogão a lenha. Ele era um fogão maior, mais alto, né? Que aí é o que nós ainda temos hoje no interior do Brasil, em alguns lugares ainda tem esse fogão a lenha. Então, mas e a água? A água também é um elemento muito importante para a cozinha. Olha só, para ter uma ideia, a torneira, como a gente tem hoje, ela só foi inventada em 1800. Né? Então, antes disso, as pessoas tinham que carregar a água para o ambiente onde era a cozinha para fazer os alimentos, né? Então, assim, aqui no Brasil,
Quando fizeram os aquedutos, que as águas chegavam nos chafarizes das cidades, né, os escravos eles iam com os baldes e moringas e para buscar essa água nesses chafarizes. No campo, eles puxavam a água do rio mais próximo até o quintal através de canaletas de bambu, né? Então, para tudo isso, para facilitar essa prática diária para se ter a água na cozinha, né? Mas depois, com os encanamentos, as coisas foram facilitando, tornando a cozinha mais fácil, né, de trabalhar. A partir da segunda metade do século XIX, com a Revolução Industrial, é que a cozinha começou a ter umas transformações, tanto na arquitetura como na maneira de se trabalhar, né, com ela, que aí a gente pode ter uma percepção mais de como a gente conhece a cozinha hoje. Essas transformações, elas foram mais evidentes nas residências da elite, né? Da elite do café, da borracha, do açúcar, que eles traziam da Europa para cá essas mudanças, essas modernidades. Foi a partir de metade do século XIX que surgiu então o fogão a gás na Europa. E aí, a partir de 1901, foi em 1901 que o primeiro fogão a gás surgiu aqui no Brasil, no Palácio do Governo do Estado de São Paulo, né? Então, a partir daí é que a cozinha deixou de ter aquela fumaça, aquela fuligem, e aí na arquitetura conseguimos trazer essa cozinha para dentro da casa, uma coisa mais sociável. Foi nessa época também, no século XIX, no final do século XIX, que surgiu os primeiros refrigeradores. Isso é muito interessante porque a gente imagina os refrigeradores, essa caixa que a gente tem hoje, né? Os primeiros refrigeradores que eu lembro assim de quando eu era criança, ela era menor, né? Ele era meio arredondado assim. Então, mas era uma caixona, né? Se abria era uma coisa só. E então, os primeiros refrigeradores, eles eram umas caixas de madeira que colocavam gelo em cima dele, dentro dele, um gelo em cima, uma pedra de gelo, e isso resfriava. Ela era revestida com eles chamam de flandres, que eram umas chapinhas umas latas, né? Umas chapinhas de lata, assim. Então, isso conseguia manter os alimentos por mais tempo, né? Porque até então, para manter os alimentos, precisava defumar, né? Cozinhar a carne, salgar a carne, então esses alimentos mais perecíveis. A cozinha, ela foi ficando mais limpa à medida em que os combustíveis que faziam essa energia da cozinha, né? Esse calor da cozinha foram ficando mais limpos também, né? Então, daquela fuligem, aquela fumaça, aquela coisa que deixava a cozinha mais poluída, agora já estava mais lavável, tudo mais ficando mais fácil de manusear e ter essa manutenção. E com o surgimento da energia elétrica, aí essas transformações da cozinha foram muito mais evidentes. Que aí começaram a surgir os eletrodomésticos, liquidificador, aí tudo começou a ficar mais prático. A partir da década de 1920, a cozinha, que até então ela era um calor por causa do fogo e tudo mais, aquele fogão muito quente, agora ela estava mais confortável, né? E a partir disso, até o comportamento das donas de casa começaram a mudar, porque aí elas queriam participar mais dessa vivência da cozinha, né? Com o surgimento desses eletrodomésticos, aí elas se aproximaram mais do fogão, do preparo da comida, as coisas começaram a ficar mais práticas. Foi na década de 1950 que a cozinha ficou conhecida como a era da nova cozinha,
né? Que aí, por quê? Porque os eletrodomésticos se popularizaram, as pessoas estavam vivenciando mais a cozinha e aí com isso houve uma mudança muito interessante na arquitetura, inclusive na arquitetura brasileira, que na época, inclusive nessa época, a arquitetura brasileira estava uma transformação muito bacana, que a cozinha passou a ser uma extensão para a sala de estar, e aí com isso surge a copa cozinha. Então por isso que a gente tem nas casas mais antigas, essa casa mesmo que eu moro, antigamente ela tinha uma copa cozinha, né? Então era uma coisa meio conjugada assim, mas a gente vê muito os projetos mais antigos que tem a cozinha, que não era uma cozinha tão pequena, e aí tinha uma antessala, antes de chegar na sala de estar, que era a copa. Vocês vão lembrar disso. Foi nessa década de 50 que isso começou a aparecer na arquitetura, justamente pela popularização dos eletrodomésticos, que tudo ficou mais fácil, né? A cozinha ficou mais fácil de se trabalhar. A cozinha, apesar dela, ela já estava como uma máquina uma caixa, né, uma máquina de trabalho ali, né, que tinha fogão, geladeira, armários, módulos de armários, né, já era essa cozinha prática, funcional ali, né. Só que nós ainda tínhamos um certo preconceito com a cozinha, por ser uma área de serviço, né? Por ter essa... Então a gente não convidava muitas pessoas para desfrutarem a cozinha, para conviver com a cozinha ali. Isso, né, nessa década de 50, a partir dessa década de 50, antes disso até, né? Então a cozinha, ela não era um ambiente que a gente... muito chamativo, né? Por ser uma área de serviço, né? Um espaço para serviço. Isso foi indo até os anos 80, os anos 1980, né? Na época, a gente já tinha a expressão, nos anos 80, a gente tinha a expressão da que a gente chama de cozinha americana. Cozinha americana por quê? Tudo isso se dá ao micro-ondas, ao forno micro-ondas. Isso é muito interessante, porque o forno micro-ondas, ele foi inventado nos Estados Unidos em 1946. Então quando a gente pensa naquela cozinha dos anos 50, lá nos Estados Unidos ela já era uma coisa mais aberta, né, mais prática, mas para nós aqui ainda não, ela era... a gente não tinha esse contato com o micro-ondas, com o forno micro-ondas. A criação do forno micro-ondas aqui no Brasil por volta de 1985. Então aí com isso, cozinhar se tornou diferente. Então você não era mais só colocar no forno a gás, cozinhar ali na panela, não, colocava as coisas no micro-ondas e tudo ficou mais fácil. Aí com isso, inclusive nessa época, nos anos 80, foi quando a cozinha começou a se abrir para a sala de estar, né, para a sala de jantar social, digamos assim. Que aí a gente abria uns passaprato, muitos de vocês vão lembrar disso, os apartamentos mais antigos, as casas mais antigas dos anos 80, começaram a ter esses passapratos, que era essa transferência da cozinha já direto para a sala de estar, né? Então isso foi só a partir dos anos 80, porque até então as pessoas não entravam na cozinha. Então aqui no Brasil, a partir do micro-ondas é que a gente começou a ter essa concepção da cozinha americana. E de lá pra cá, desses últimos 40 anos, né, de lá pra cá, muita coisa mudou. Nossa, aí já muita evolução, a própria evolução industrial, né, a evolução dos materiais das cozinhas, a tecnologia que foi inserida na cozinha, o design, né, tudo isso de lá para cá fez com que a cozinha se transformasse no que a gente conhece hoje. Inclusive o nosso comportamento com a cozinha, justamente por a gente ter eletrodomésticos super bonitos, revestimentos na cozinha que são maravilhosos, a tecnologia, a automação da cozinha, isso faz com que a gente abra a cozinha e convide as pessoas a vir para nossa cozinha.
a maioria dos espaços de cozinha que a gente tem, a gente convida a pessoa para vir comer na nossa casa, a gente abre mais a cozinha. E falando do projeto de arquitetura, os projetos mesmo que eu faço nos últimos 20 anos aí, os projetos que eu tenho feito de residência, as cozinhas são todas abertas, com balcão, uma coisa integrada com a sala de estar, né? Uma coisa integrada, sala de jantar, sala de estar. Inclusive a gente consegue integrar, ligar com a área externa, né? Hoje nós temos o que a gente chama de espaço gourmet, as varandas gourmets. Então isso tudo é um prolongamento dessa cozinha tecnológica que a gente tem hoje, essa cozinha bonita, essa cozinha atrativa que a gente tem hoje. Isso está evoluindo cada vez mais. E um outro fator que eu queria colocar aqui, além, né, da cozinha estar na parte da arquitetura, né, a construção da cozinha está super chamativa, as torneiras super bonitas, né, os revestimentos, a iluminação, tudo isso. Mas um outro fator que eu queria deixar aqui, que de um tempo para cá nos fez nos aproximar mais da cozinha e justamente do ato de cozinhar, são os chefes de cozinha. Eu acho muito bacana esses profissionais que eles mostram esse lado do cozinhar super assim, né? Parece que é tudo muito fácil, eles trazem pra gente coisas novas, eles usam coisas novas, então isso mudou muito o nosso comportamento também do ato do cozinhar. Aí a arquitetura, ela desfruta disso tudo, né? Então a gente faz uma bancada bonita, com uma pedra bonita, põe um revestimento bacana, faz uma iluminação legal na cozinha para você poder ver os alimentos, né? Toda essa parte da higienização, a manutenção, a gente tem também, hoje a gente não tem muito mais trabalho como a gente tinha antes, nós temos lava-louças, tem processadores, e tudo muito, muito bonito, que deixa a cozinha muito bonita. Né? Então isso acaba dando mais vontade ainda de a gente aprender a cozinhar, a ter contato com os alimentos, alimento de boa qualidade. Então essa transformação toda está sendo muito bacana. E aí hoje, então quando a gente vai pensar numa cozinha daqui para frente, na verdade a gente não sabe direito o que vai acontecer, né? Porque agora a gente está vivendo esse momento dessa pandemia, que está todo mundo em casa e tendo que ter uma nova relação. Quem não tinha está passando a ter uma nova relação com a cozinha. Então a gente não sabe direito o que vai acontecer, né? Como que a gente vai se comportar agora. Tudo indica que daqui para frente a cozinha do futuro, ela vai ter muito mais essa interação, essa integração com a casa em si. Quando a gente fala, eu costumo falar que a casa é viva, né? Justamente a cozinha é esse ambiente mais vivo, é esse ambiente que mais transforma a casa. Então a cozinha, né, daqui para frente, ela vai estar muito mais integrada nesse dia a dia da casa, na participação de todo mundo, de compartilhar esse espaço. Então assim, o que antes era somente um espaço de serviço, agora é um espaço de convivência, um espaço de convívio dentro da casa. E essa integração, né, hoje os projetos estão assim, a sala de estar com televisão ali, um home theater, com a cozinha, um balcão, os espaços menores, esses apartamentos menores. Gente, é praticamente tudo aberto, cozinha com sala, com dormitório, tudo é uma coisa só. Então essa convivência, então a cozinha hoje, ela está integrada nisso tudo. E a própria tecnologia dos equipamentos, a automação, né? Então assim, essa internet das coisas, né? Tá tudo interligado. Então assim, tudo isso tá deixando a cozinha mais futurística, mais e ao mesmo tempo que tem esse futuro todo, essa tecnologia toda na cozinha, ela tá trazendo as pessoas ali, o convívio social para dentro da cozinha, que na verdade é a parte
da casa viva, né? Essa casa toda viva. Desfrutem, então espero que vocês consigam desfrutar a cozinha de vocês nesse tempo que nós estamos dentro de casa. Às vezes não é fácil não, a gente tem que, né, a gente sabe que tem que lavar a louça, manter a cozinha organizada, isso faz parte, né, mas faz parte também de tudo isso que a gente vive na gente mesmo, né, a gente tem que se cuidar, então a casa também faz parte desses cuidados diários, né, e a cozinha é um organismo mais vivo da nossa casa ali. Então assim, desfrutem, aproveitem, busquem coisas novas, né, e aproveitar esse momento que a gente tá em casa para conviver, né? E que a cozinha seja esse espaço que a gente possa desfrutar junto com a família e momentos bem agradáveis. E vamos seguindo com os nossos papos aqui de arquitetura e vida, de como a arquitetura está no nosso dia a dia, tá bom? E aí, se vocês gostaram, podem curtir. Podem, se quiserem, se inscrever no meu canal para receber as notificações de quando eu colocar vídeos novos, tá? Então é isso. Eu deixo aqui um beijo para vocês e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.